Aleluia. Que atmosfera de glória. Quantos percebem a atmosfera de glória? Sabe que essa atmosfera, essa sensação, ela não é simplesmente uma sensação da alma, mas ela é uma sensação do Espírito de Deus. Porque quando nós nos reunimos, nós manifestamos a vontade de Deus. Jesus disse: olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu vou estar ali, junto com vocês, eu não vos deixarei só. É importante nós entendermos que, cada vez que nós nos reunirmos, a igreja do Senhor está reunida para manifestar tudo que o céu declara, diz e permite a nós vivermos aqui na terra. Essa é a verdade do Evangelho de Cristo. Nós somos igreja do Senhor. Quantos creem nisso? Eu e você somos igreja. Isso é tão precioso, porque toda igreja, todo organismo vivo aqui na terra precisa ter essa visão clara. Nós estamos hoje na primeira celebração da década. Nós estamos na primeira celebração do ano de 2020. E é interessante porque todo início de ano eu peço para o Senhor: Senhor, qual é a direção para esse ano? Antes já do início do ano a gente já pede uma palavra, mas no início do ano a gente pede: Senhor, dá-nos a visão clara daquilo que o Senhor tem para nós esse ano e nos próximos anos. E é interessante que todo projeto ou propósito bem desenvolvido, ele precisa ter uma visão clara. Um casamento bem desenvolvido precisa ter uma visão clara e princípios claros dentro daquela casa. Sabe que existe momentos de nós construirmos e definirmos algumas coisas na vida, e prioritariamente é melhor você definir as coisas no início de algo, porque depois se torna muito mais desafiador construir lá. Por isso que relacionamento, por exemplo, é bom você já construir os princípios que vão reger a vida inteira no momento que está iniciando o relacionamento. E assim também é a igreja do Senhor. Nós estamos aqui em Osório, completamos um ciclo de 7 anos nessa cidade. E é interessante porque agora Deus conta 7 em 7 anos. Daqui 1 ou 2 cultos eu vou pregar sobre isso, como que são os ciclos de Deus, que é importante nós lembrarmos. Mas nós estamos agora iniciando um novo ciclo e uma nova década. Isso diz respeito a algo que Deus quer e irá fazer por meio de nós, a sua igreja aqui na terra. Deus quer fazer e Deus vai fazer. Por quê? Porque nós não somos somente um aglomerado de pessoas, nós somos a expressão da vontade de Deus na terra, a sua igreja. Haverá muito milagre entre nós, porque, e já está havendo, tem muito testemunho. Por quê? Porque quando a igreja se reúne, o céu se move em seu favor. Quando você está aqui nesse ambiente, se você usa a fé do seu coração para crer naquilo que está sendo falado, pregado, pronunciado, compartilhado, pode ter certeza, algo do mundo espiritual está sendo liberado para você, porque a igreja manifesta a vontade do céu na terra. Deus escolheu um organismo para manifestar a sua vontade na terra, se chama igreja. E nós falamos um ciclo sobre isso. 7 anos nós viemos falando sobre isso, dizendo: igreja não é prédio, igreja não é templo, igreja são pessoas. Nós somos a igreja do Senhor. Isso é um fundamento entre nós, isso é o fundamento do Evangelho, isso é o fundamento dos apóstolos, que nós somos a igreja. Amém, irmãos? Nós somos a igreja do Senhor. É importante nós sabermos isso. Esse organismo, essas pessoas que junto manifestam os céus na terra, se chama igreja. Agora é interessante, mas o que é a igreja? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 4 ao 5, Paulo diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Olha só a analogia, a comparação que ele faz, a simbologia, né? Assim também em Cristo, nós que somos muitos e diferentes, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Paulo usa uma analogia dizendo: a igreja é um corpo que tem muitos membros diferentes, que exercem funções diferentes. Num corpo não tem várias cabeças, uma cabeça. No corpo são 2 mãos, não tem mais que isso.
Então não são membros iguais, sabe? Por vezes a gente pensa assim: eu acho que eu não sou usado por Deus, eu acho que não tem propósito na minha vida, porque eu não consigo falar igual fulano, eu não consigo me comunicar igual ciclano, eu não consigo exercer a influência do Beltrano. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus criou você única e exclusivamente para cumprir um propósito através de você, e Ele só pode cumprir através de você e não do outro. Tem características no outro que você não tem, e tem características em você que o outro não tem, e a perfeição da expressão da vontade de Deus aqui na terra só é possível quando todos nós nos ligamos uns aos outros e compartilhamos o dom que Deus deu para cada um de nós. Quando nós entendemos isso, a gente começa a viver a expressão da vontade de Deus aqui na terra, e é isso. Agora nós estamos definindo a visão do que nós somos, para onde vamos. Qual é esse organismo que se chama igreja? Eu quero compartilhar essa palavra com você essa noite. Chamados para ser igreja. Isso é tão poderoso. É mais do que chamar para fazer parte de uma igreja. É mais do que chamado para fazer parte de uma obra grande. Embora tudo isso vá acontecer, mas eu e você fomos chamados para ser igreja. Sermos igreja. Lá dentro da sua casa, você é igreja. Lá no seu trabalho, você é a igreja do Senhor, e Deus vai manifestar coisas milagrosas através de você. E aí, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 ao 10, diz assim: vocês porém, olha a definição para a igreja, para o povo: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. E em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 24, diz assim: agora me alegro, olha só Paulo dizendo, em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Agora é interessante, porque quando nós falamos isso, se nós olharmos para o último século, houve um avanço muito grande da pregação do Evangelho, muito grande. Houve muito evangelismo, muitas pessoas foram salvas. Hoje há um crescimento, há um mover de Deus sobre a terra, há um crescimento estrondoso de Deus sobre a terra. Isso é genuíno. Agora é interessante porque em meio a esse crescimento, teve muita coisa que aconteceu, que misturou a verdade ou a simplicidade do Evangelho. Tem coisa que era para ser mais simples, e acabou se misturando um monte de ensino e um monte de perspectiva, estereotipia, maneira com que se olha as coisas, que vê preconceitos, que acabaram definindo a igreja como uma coisa muito diferente do que realmente ela deveria ser. E aí, hoje, pela pregação da palavra e a revelação do Evangelho genuíno, o Senhor já tem nos dado essa revelação, essa clareza. Glória a Deus por isso. Estamos vivendo os melhores dias como igreja, amém? Mas em muitos lugares ainda a igreja é vista como um aglomerado de gente retrógrada, gente esquisita, gente que rodopia, e a gente faz isso também. Mas existe um conceito que deturpou a essência da igreja. Eu vou te falar uma coisa: não tem na terra nada mais especial para Deus do que a sua igreja, que somos nós. Não tem. Se você tem orgulho, algo do que se orgulhar é de fazer parte da igreja, porque qualquer outra coisa dura 70, 80 anos aqui na terra, mas a igreja vai durar pela eternidade. Você faz parte de um time eterno. E aí vai ser quando? Agora a gente vai viver
gastar os nossos dias aqui para proclamar essa mensagem desse Jesus que morreu em favor dos nossos pecados, desse Jesus que restaura famílias que estão desestruturadas, desse Jesus que perdoa o pecador, redime e dá uma nova perspectiva de vida. Nós vamos anunciar, mas depois disso Ele virá reinar aqui na terra durante 1000 anos em seu governo. Isso mexe conosco. Por quê? Porque nós somos igreja, existe uma promessa para a igreja. Ele virá estabelecer o seu reino aqui na terra, durante 1000 anos, aqui na terra, 1000 anos, Jesus vai estar em Jerusalém. Uma vez por ano nós vamos a Jerusalém. Você vai pegar a American Airlines, vai ter Porto Alegre direto para Jerusalém. Na verdade você vai ser transladado, teletransporte é assim. Ele vai vir aqui, eu vou te falar, esse mundo não vai terminar, o projeto não termina desse jeito como está, não vai ficar por aqui. Por quê? Porque a promessa, Ele virá restaurar. Mas quem que vai participar disso? A igreja do Senhor. É por isso que nós fazemos todo dia isso. Eu gostaria de compartilhar com você essa noite aquilo que nós faremos, viveremos ou vivemos nesse ano inteiro, viveremos nesse ano inteiro, mas para além desse ano, nos outros anos, nessa década e até Jesus voltar, ou nós sermos arrebatados, ou a gente morrer. Nós vamos ver isso a vida inteira. Eu estava falando com a equipe antes de nós iniciarmos essa reunião. Eu já defini aonde eu vou viver a minha vida e gastar meus dias. Só se Deus quiser mudar o circuito, mudar a história, aí Deus convence e a gente aceita, e é outra pregação. Mas eu vou viver aqui no litoral, e daqui 40, 50, 60 anos nós vamos estar gagá, com uns 30 netos por volta, e aí dizendo o que? Nós ganhamos esse litoral para Jesus Cristo, nós impactamos famílias, nós mudamos a história desse litoral norte. Por quê? Porque é uma igreja de gente que acreditou no Evangelho de Jesus, ousou a crer nessa verdade e mudou a história de gerações. Gerações serão alcançadas através da sua vida. O que é isso? A igreja é mais do que fazer parte, é ser. Sabe, a igreja e o Evangelho de Jesus, que ele apresenta esse reino, é ser e fazer. Sempre acompanha, ser e fazer. Porque quem é, vai fazer. E quem faz porque é. Então nós somos cristãos, somos perdoados e somos amados. Por isso que a gente faz igreja, por isso que a gente prega o Evangelho. E o reino é para quem faz, mas antes de fazer tem que ser. Entende isso? Então ser e fazer em qualquer organização, em qualquer organismo. Lá numa casa, não, na casa a gente só valoriza o ser. O importante é ser. É meu filho, minha filha, meu marido, e porque ele tem todas as regalias. Ele não ajeita a cama, não limpa, não coloca os sapatos no lugar para ver. Não, tem que fazer, tu é filho, por isso tem que fazer. Vamos ajeitar as coisas dessa casa. Então as coisas andam juntas, ser e fazer. Agora a compreensão precisa ser clara na nossa vida. O porquê que nós nos reunimos. Quando nós nos reunimos, existe um objetivo, um propósito em comum dentro do nosso coração. É manifestar o reino dos céus aqui na terra. Haverá o dia que será tudo pleno e perfeito, mas até esse dia chegar, Jesus disse: olha, eu deixarei com vocês o Espírito Santo, e em meu nome vocês farão coisas milagrosas. Em meu nome, quando vocês orar por alguém, as pessoas serão curadas. Em meu nome, vocês vão profetizar sobre a vida das pessoas, e a vida delas será mudada. Por quê? Porque isso Jesus está dizendo: eu estou instituindo aqui na terra um povo. Você precisa entender que eu e você, o desejo de Deus era compartilhar vida. Qual é a expressão de vida de Deus aqui na terra? Se chama igreja. O que é igreja? É church, por isso que é Rema Church. Alguns dizem Rema Chuck. Não, mas é Rema Church. Church quer dizer igreja. Igreja. Mas não é a Rema, é a igreja universal de Deus, mas também não é a universal do Macedo, é a global, é a mundial do Valdomiro. É a igreja. Sabe o que eu acho precioso? Nesse mesmo momento, em todo o mundo, a igreja está reunida dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus.
A igreja está reunida, tem gente agora recebendo palavra, tem gente agora tendo sua vida transformada. Por quê? Porque um povo entendeu a vontade de Deus e viveu na terra como no céu. Como é que vive a vontade de Deus na terra como no céu? Igreja, welcome to church. Bem-vindo à igreja. Igreja são pessoas, somos nós. Esse é o conceito, infelizmente, que acaba existindo, porque muito tempo entrou mais religião do que evangelho genuíno, vontade de Jesus. Aí acabou por vezes a igreja estereotipada, um monte de gente retardada que fica rodopiando, um monte de gente lunática que vê anjo, vê coisa, vê, e assim. Mas aí eu tenho percebido que pela pregação do evangelho, o Senhor tem proporcionado a nós a sua revelação, para nós voltarmos às origens, viver igreja de Atos dos Apóstolos. Lá foi a igreja primitiva, nós estamos indo de volta para casa, para a igreja primitiva, para viver genuinamente. O que tem acontecido conosco, deixa eu falar uma coisa para você, o que tem acontecido conosco como igreja, é algo sobrenatural. Uma coisa é a pregação para salvação, então prega, salva, amém, aleluia, tu é do céu agora, está resolvido, amém. Outra coisa é fazer igreja, ser igreja, andar junto e andar na unidade. Se você percebe, muitas pessoas têm sido acrescentadas. Por quê? Porque entre nós não é só uma religião, é a igreja genuína, vivendo tudo o que a igreja primitiva viveu. E isso que eu quero falar para você. O que é igreja para nós? Igreja para nós é uma igreja que vive generosidade. Nós somos generosos uns com os outros, para com a igreja. Igreja a primitiva, a igreja genuína é voluntário, é servo, vive unidade, vive um ambiente de honra, de reconhecimento, vive um ambiente de poder, de milagre, de cura, de provisão. Isso tudo se chama igreja. Uma coisa é mensagem para salvação, outra coisa é ser igreja, fazer igreja junto. Quando nós compartilhamos, eu achei incrível nesse final de ano, às vezes até assusta um pouco, mas é que é a verdade. Algumas pessoas dizendo, olha, eu até fui lá nos meus parentes, jantei com meus parentes, mas na verdade, eu queria estar junto com a minha família, que é a igreja. Isso é incrível. Quer dizer que agora que a gente vai abandonar? Não, ninguém vai abandonar ninguém. Só que quando a gente experimenta aquilo que é eterno, a gente não tem mais tanto prazer naquilo que é natural. Eu não estou dizendo que você não deva amar sua família, seus parentes, não estou dizendo isso, mas chegaram para Jesus e disseram, ó Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. Jesus deu uma olhadinha, minha mãe e meus irmãos, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Porque Jesus sabia que a mãe e os irmãos era até 70, ou melhor, ele 33 anos, né? Mas a família de Deus é pela eternidade. É isso, é esse ambiente tão gostoso. Alguns dizendo, olha, o ambiente que eu vivo na vida da igreja é um ambiente verdadeiro, é genuíno. As pessoas se respeitam, se honram, constroem algo verdadeiro. É isso, é esse ambiente que eu quero estar. Eu estava compartilhando com a equipe agora há pouco, eu estava dizendo, é mais do que nós vim aqui para servir neste culto, servir os irmãos, orar pelos outros, é mais do que isso. Nós temos prazer em estar junto, é olhar um para o olho do outro e dizer o seguinte, nós vamos fazer isso aqui até Jesus voltar. Nós vamos estar servindo as pessoas, amando pessoas, orando pelas pessoas, elas serão curadas, serão restauradas, pessoas vão vir aqui, nós vamos orar, pregar o evangelho, amar, consolidar, visitar, orar. Nós vamos fazer tudo isso, até quando? Até Jesus voltar, porque nós somos a igreja dele, nós somos a igreja do Senhor Jesus. O Espírito Santo hoje vai abrir os seus olhos, para você entender, do organismo que você faz parte, que se chama igreja. Não há nada mais precioso na terra do que a igreja de Jesus. Nós podemos participar de muita coisa. Hoje eu gostaria até de falar uma palavra para você de encorajamento, e o ano inteiro vai ser assim. Tem tanta coisa, mas não tem encorajamento maior do que saber que você faz parte de uma obra eterna. E aí, nós precisamos entender que somos então chamados para ser igreja. Se você sentir a vontade, repete comigo. Eu fui chamado para ser igreja e manifestar o reino dos céus aqui na terra. Esse é o seu chamado.
Agora você, não é todo mundo chamado para ser pastor, não é todo mundo chamado para cantar, para fazer algumas coisas, não, é chamado para ser você e expressar Cristo através do seu jeito, do seu dom, do seu talento, da expressão que Deus deu para você. Você não precisa de uma cabeça cheia de teologia para falar sobre Jesus. Você precisa de Jesus e expressar Jesus através do amor. Você não precisa de muita capacitação. Qual é a capacitação? O momento que você creu, o momento que você creu em Cristo Jesus, você recebeu o Espírito Santo no seu coração, e Ele vai te capacitar para todas as coisas. Isso muda. E aqui em Atos dos Apóstolos, pensa comigo, Atos dos Apóstolos, vai começar, a Bíblia é separada em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento vai iniciar com Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 livros que falam a respeito de Jesus. Eles narram a mesma coisa a respeito de Jesus. E o 5º livro se chama Atos dos Apóstolos. O que é Atos? É a atitude, as atitudes dos apóstolos que eles tiveram depois que Jesus não estava mais com eles, depois que Jesus subiu aos céus. E Atos vai começar, começa narrando o seguinte: Jesus diz: olha, vocês agora, eu vivi com vocês, ensinei 3 anos e meio, um monte de coisa para vocês. Agora eu vou de volta ao Pai. Ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias aqui na terra. Isso há 2020 anos atrás, ok? Estão comigo? 2020 anos atrás, Jesus estava falando isso para eles. Aí diz: agora eu vou de volta para o Pai, mas vocês não ficarão só. Eu enviarei o Espírito Santo Consolador. Ele está dizendo: agora a minha essência, o Espírito Santo, vai estar em vocês, e Ele ficará em vocês até a consumação dos séculos. Ele ficará com vocês. Vocês não ficarão só, porque os discípulos estavam: e agora ficamos só. Ele veio, era para ser rei, era para resgatar Israel e aquela coisa toda. E aí Ele disse: vai acontecer isso, vocês fiquem em Jerusalém. Ok, esses discípulos e esse povo que começou a crer se reuniram, e ficaram 120 pessoas reunidinhas. Estavam numa casa, reunida, numa célula. E daqui um pouco, a Bíblia diz em Atos que veio do céu o som como de um vento impetuoso, e encheu aquela casa do Espírito de Deus, e eles começaram a falar em outras línguas. Sabe que perto de você, às vezes tem alguém que vai começar a xalamaramacholaracandarabaraba. O que é isso? Quando você converte, você tem um presente do céu que se chama Espírito Santo de Deus. É isso que muda a perspectiva, a mentalidade, o coração, a natureza pela fé. Obviamente você recebe pela fé, mas quem recebe o Espírito Santo de Deus, ele passa a ser uma nova pessoa. Se você não recebeu, essa noite é uma oportunidade, no encontro é uma oportunidade, na reunião de célula é uma oportunidade de você receber o Espírito Santo de Deus. Eu quero te falar uma coisa: é o próprio Deus dentro de você. Às vezes é inexplicável, o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. E aquelas pessoas, eles começaram a falar em novas línguas, outras línguas, gente falando o idioma de outro. É um falando japonês, o outro falando coreano, o outro falando caigangue, falando coisa. O que aconteceu ali? O Espírito Santo desceu sobre eles, e através do Espírito Santo ele concedeu o poder de Deus. Todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus recebe dínamos, poder para manifestar milagre do céu na terra. Eu e você, existe poder. Sabe aquelas coisas que você não consegue resolver nunca? Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, dínamos, existe poder para você mudar a sua geografia. Coisa que nunca foi resolvida, você vai declarar pelo Espírito Santo de Deus e será resolvido pela fé. É dínamos, é outra perspectiva. O evangelho não é apenas uma concordância mental. É legal, Jesus de amor que serve as pessoas, que abraça os pobres, e legal, eu gostei desse Jesus top. Não, é mais do que isso. É poder genuíno de transformação, é algo daqui para a eternidade. Isso que é o evangelho. E aí, eles estavam reunidos, então veio o Espírito Santo. E aí, olha só, a partir do momento que veio o Espírito Santo, teve um pessoal que estava por perto, começaram a dizer: gente do céu,
pessoal encheu a cara de Skol, de Smirnoff, encheu a cara, então tudo mamado. Aí disseram: galera, seguinte, é cedo ainda, ninguém está mamado, ninguém bebeu. Sabe o que acontece? A promessa que Jesus deu desceu sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E a partir disso, Pedro se levanta e começa a pregar. E a pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas. O que aconteceu aqui? Começaram outras pessoas também a acreditar nesse evangelho. Eu estou te falando que hoje nós estamos aqui reunidos como igreja, porque a igreja primitiva aconteceu lá há 2020 anos atrás. E aí, qual é o estilo de vida de igreja? Lá em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Olha só o estilo de vida. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E contando com a antipatia de todo o povo, é isso que está escrito? Então quando o mundo nos vê de forma como antipáticos, nós temos a antipatia do mundo, a gente está vivendo igreja genuína? Não. Porque a igreja genuína gera simpatia daqueles que não são cristãos. Deixa eu falar uma coisa para você: o Senhor está restaurando o conceito e fundamento de ser igreja através de nós. Muitas pessoas acham que a igreja só critica, que a igreja só julga e coloca um peso nas costas das pessoas, dizendo que Deus está bravo com ele. Nós viemos anunciar, nós estamos aqui para anunciar o evangelho do perdão. Não interessa o que tu fez, não interessa o que deixou de fazer, Jesus morreu para perdoar todos os teus pecados. Não há mais condenação sobre a sua vida. O teu passado já está jogado no mar do esquecimento, e agora tu tem uma nova vida em Cristo Jesus através da fé. É isso que nós vamos anunciar. Quando uma igreja genuína, quando uma igreja volta às suas raízes da igreja primitiva, começa a haver simpatia entre o povo. Essa cidade aqui será impactada por essa igreja. E eu não falo por causa da rema. Pode trocar a placa, pode colocar qualquer coisa que você quiser ali na frente. Fique em paz, não é a placa, é a igreja que somos nós. Jesus sendo expresso. A gente não é chamado para criticar pessoas, a gente é chamado para amar pessoas. A gente não é chamado para colocar regras e dizer que a pessoa ela está em desacordo com a vontade de Deus. A gente não é chamado para isso. Isso a lei já tem, a consciência já mostra. Nós somos chamados para dizer que elas, através de Cristo Jesus, foram perdoadas. Amar pessoas, esse é o chamado da igreja. E aí, o que é interessante no início desse texto é que diz que a igreja era cheia do Espírito Santo. Fale comigo se você se sentir à vontade. Cheia do Espírito Santo. Sabe uma coisa? A igreja, o Espírito Santo não é opcional, não é carro. Tu vai querer com banco de couro ou sem? Vai querer com o Espírito Santo ou sem? Eu quero uma igreja sem o Espírito Santo. Tá, essa aqui é mais, assim, não tem o Espírito Santo. Não, igreja não é assim. Uma igreja genuína, ela tem a presença e a manifestação do Espírito Santo. Tem Espírito Santo, se move, as coisas são ousadas. Teve um momento aqui que o pastor Giles Steven, ele esteve aqui conosco. Giles Steven, ele esteve mesmo, né? Ele esteve aqui conosco. E aí, e assim, é alta tensão, o choque é de verdade. É gente que flui num nível de milagre, de cura grande, alto. E por vezes, quando a gente não olha aquilo com os olhos naturais, olha aquilo no natural, as pessoas ficam até nervosas assim, né? Meu Deus, o que é isso? É o Espírito Santo. Ele sai da linha do natural, e até mesmo, não vou dizer que sai da linha do racional, mas do natural sai. É coisa que a gente não compreende, mas é pela fé.
Pessoas são curadas pela fé. Não é o Diego, não é o Douglas, Diego, que abriu a vidraçaria agora lá, o Roger, um problema na perna durante anos, uma oração, o cara foi curado. Por que isso? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Entende? Sai do natural, porque uma igreja cheia do Espírito Santo tira as pessoas do natural e traz o sobrenatural para a terra. Alguém cheio do Espírito, você cheio do Espírito Santo, se prepare para viver tudo aquilo que você não viveu até hoje. Tem coisa que a gente tenta explicação e curso de não sei o que, e curso de não sei das quantas, para quê? Para tentar saber os 10 métodos para ser feliz. Te falo Holy Spirit of God, o Espírito Santo de Deus já desceu e está liberado para você. Às vezes a gente quer tanta coisa para resolver. O que precisa resolver? Às vezes vai conciliar com o pastor Eduardo. Olha, eu tenho um conselho para vocês. O que é? Você precisa orar e se encher do Espírito Santo. Gente, nós queríamos todo um método aqui, 37 maneiras para ser assim, para mudar isso. Mas o que? O Espírito Santo te capacita a ser e fazer aquilo que você nunca conseguiu na vida. Uma igreja genuína é aquela que tem o Espírito Santo de Deus. Ai, por que vocês de vez em quando vocês são enérgicos, nervosos? Não é enérgico nem nervoso, é o Espírito Santo de Deus que é uma convicção dentro do nosso coração. A gente ora, a gente de vez em quando caminha orando e pula orando, e de vez em quando cai, e tem uns que se atiram, é outra coisa. Mas é o que? Quando nós nos reunimos, existe power, existe dínamos, existe Espírito Santo de Deus. Às vezes um começa a falar em línguas diferentes, outro vem lá e diz, dá revelação daquilo que o outro está falando. O que é isso? Aí é transmissão de pensamento. Não, isso se chama Espírito Santo de Deus. É louco isso? É, mas é poder. Eu falo para você essa noite, o Espírito Santo está liberado para a sua vida. Uma igreja que constrói, eu falo para você, igreja, nós estamos construindo algo para a eternidade. Só é possível se tivermos o Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu acho que esse negócio de Espírito Santo, isso aí é coisa do passado. Não, Ele estará conosco até Jesus voltar. E olha só, o que é interessante é que as coisas, a vida da igreja não é assim, ó. É uma empresa, uma instituição, daí tem um que manda, lá um patrão, um gerente, e os outros obedecem, não é assim que funciona. Quem dirige essa igreja não é o pastor Adroaldo, não são os outros pastores, nem sequer o presbitério. Quem dirige essa igreja é o Espírito Santo de Deus. O que o pastor, os outros pastores, o presbitério, a liderança, o que a gente faz? Percebe o que o Espírito Santo está dirigindo. A nossa vida é a mesma coisa. Não somos nós que definimos, não, eu estou indo para São Paulo porque agora achei uma vaga de emprego. Não. Agora não sou mais eu que me guio. Antes era assim no mundo, agora é o Espírito Santo que vai me guiar. É Ele que vai me mostrar para onde eu devo ir e se eu devo ir. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está esperando ou pensando em alguma coisa de mudar, de agora alterar o circuito da sua vida, saiba de uma coisa: não escolha nada sem ouvir primeiro a voz do Espírito Santo de Deus. Ele está disponível essa noite para guiar você através de uma palavra, para te dar uma instrução para onde você deve ir, que lugar você vai construir a sua vida, com quem você vai construir a sua vida. Esteja atento, porque o Espírito Santo hoje vai liberar a palavra para você. Porque uma igreja genuína, ela tem o Espírito Santo. E aí dizia que era embasado na doutrina dos apóstolos e numa forte comunhão. Qual é a doutrina? Algumas pessoas perguntam assim: qual é a doutrina de vocês? Olha, a gente não teve muita inteligência, a gente não teve muita criatividade para criar uma doutrina nessa igreja. Não tivemos. Aí a gente faz o seguinte: a gente pega e copia dos apóstolos. Então o que eles falaram, nós fazemos. O que Jesus falou, a gente faz. Ah, mas você não tem muita regra, muita coisa não tem. Ah, mas lá na igreja outra tinha regra, tinha isso, tinha aquilo, aquele outro. Uau, nossa, que criatividade tremenda. Mas a gente só copia, porque Jesus é simples. O evangelho é simples. É isso. E aí, interessante que doutrina, quando a doutrina é simples, o ensino é simples, gera comunhão, a gente gosta de estar perto. Eu não sei você, mas tem gente que é chata no falar, cheio de a cabeça desse tamanho, que fica falando trocentas mil coisas de teologia, você não entende nada. Você gosta de estar com aquela pessoa? Não. Por quê?
porque é cheio de doutrina, cheio, nossa, eu li um livro que não sei do que não sei do que não sei do que. Concorda? Claro que concordo. Concorda nada, porque você quer se livrar daquilo. Nós não somos chamados para explicar teologia para as pessoas, nós somos chamados para amar as pessoas. Jesus não ficou explicando teologia para as pessoas, ele só debateu teologia com os religiosos, mas ele amou quem não conseguia ser amado. Jesus disse: olha, tudo que a lei, vocês ficam discutindo lei, né? Quem tem mais lei, mais lei, mais lei. Deixa eu falar uma coisa: tudo que a lei tenta fazer, sou eu. O que a lei tenta, a perfeição que a lei busca, sou eu sou. É isso. E nós, como igreja, somos chamados a viver essa verdade, embasado na doutrina dos apóstolos e numa forte comunhão. E que praticava essa doutrina. Qual é a doutrina? Olha só: partir o pão de casa em casa. O que fala isso? Comunhão, tem alegria. Existe algo muito espiritual quando você senta à mesa, obviamente senta na cadeira, mas em volta da mesa, com os seus irmãos para comer. Com os seus irmãos, sabia disso? A maioria dos ensinamentos de Jesus foram à mesa. Existem coisas que Deus vai liberar na sua vida, coisas profundas, genuínas, ensino. Com os apóstolos foi assim. Jesus, os ensinamentos mais profundos, ou muito profundos, que Jesus proferiu, foram na mesa. Preste atenção, porque na comunhão com seus irmãos, Deus dará direção para a sua vida. Por quê? Porque Deus fala através dos nossos irmãos. É da doutrina, essa é a doutrina, a vida. Partir o pão. O que é partir o pão? Hoje pela manhã nós tivemos o momento da ceia. A gente fala ceia de Cristo, que Jesus mandou: olha, lembre da minha morte, eu derramei o meu sangue. Aqui tem um vinho que simboliza o meu sangue, aqui tem um pão que simboliza o meu corpo. Comam esse pão, bebam desse sangue, desse vinho, e vocês vão estar participando de mim. Pela fé vocês entenderão que o pão é meu corpo. Quando vocês estiverem comendo esse pão, não é um pão normal, é o meu corpo. Vocês entendam que toda enfermidade que veio sobre vocês, eu levei na cruz do Calvário. Portanto, quando vocês partirem o corpo, partirem o pão, quando vocês estiverem ingerindo, vocês serão curados. E o sangue é para lembrar que agora não há mais condenação para você. Tem alguém te condenando? Ih, tem a torcida do Flamengo inteiro, tem minha vela e as amigas que viraram inimiga. Tem todas, e a sogra também está me perseguindo. Tem toda essa torcida. E aí? O sangue lembra que você é perdoado. Não há mais condenação sobre você. Sabe que Satanás por vezes tenta parar a sua vida lançando condenação, que você é um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho, ou um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo isso, tudo. Se você faz algo, você é criticado na sua mente, na sua consciência por Satanás. Se você escolhe outra coisa, ele vem acusando de uma outra coisa, e você nunca é suficiente. Sabe o que você tem que falar? Eu quero lembrar do sangue que me fez justo, perdoado e amado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que você deve lembrar. É isso que a gente vai ficar fazendo a vida inteira. Quando Satanás vem acusar você, tu viu o que tu fez? Olha só o estrago. Eu quero te lembrar uma coisa: maior é o perdão do que o meu erro. O amor é sempre maior que o ódio. A aliança é sempre maior que o contrato que por vezes rompe. Sempre o amor de Deus é maior do que a nossa justiça. Essa é a doutrina, essa é a comunhão. E cada membro era cheio de unção. É por isso que eu e você recebemos através do Espírito Santo capacitação. Ah, tem alguém enfermo aqui. Nossa, tem que ligar para o meu líder de célula, tem que ligar para o pastor Adroaldo para ver se ele consegue vir aqui. Imagina, o pastor Adroaldo tem que ser onipresente, tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que tem muita gente que tem que orar. Não, quando você entende que você recebeu o Espírito Santo, a oração poderosa é a sua, do seu jeito, porque basta ser em nome de Jesus e eles serão curados. É tão simples, o Evangelho é simples. Eu e você recebemos através do Espírito de Deus capacitação. Você é capacitado através do Espírito de Deus para declarar. Tem coisas dentro da sua casa que você precisa se posicionar e orar e declarar lá dentro da sua casa. Você sabe aquele dia que você faz guerra? Não é guerra com a Zami, não é guerra com o cônjuge, é guerra com o capiroto. Você vai fazer guerra, você entende, percebe o negócio espiritual. A gente anda e vê as coisas espirituais. A gente precisa olhar o que está por detrás da situação. Tem coisa que tenta bater você. Tem dias, eu não sei você, se já aconteceu isso com você, acho que nunca, mas comigo acontece frequentemente. Você acorda, parece que tem uma opressão.
parece que você está condenado. É um aperto, um negócio terrível. Mas eu já começo a falar com o capiroto. Já diz, em nome de Jesus. Parece que aquele dia algo estranho ou errado ou mal vai acontecer. Sabe aquele, é tipo um pressentimento assim, alguma coisa vai dar ruim. Mas é o dia que você precisa entender. Eu tô entendendo. Assim, é que a gente não gosta de falar muito disso, mas é que é real. Você manda real. Eu tô te vendo aqui, diabo. Eu tô te vendo. Não fala isso pra pessoa. Por trás dela. Tá entendendo? Tô te vendo, diabo. Não fala isso, que daí vai dar guerra mesmo. Mas por detrás de alguma circunstância, perceba isso que está sendo falado essa noite para você. Por detrás das circunstâncias que você está vivendo, existe um espírito. Não são pessoas, são espíritos por trás dessa situação. Mas o Espírito de Deus te capacitou para destruir todas as obras do diabo. Pela fé, você declara, você resiste, você guerreia no mundo espiritual. É isso que é viver a vida com Cristo. É mais do que nós vimos, culto em culto, célula em célula, reunião em reunião, e festinha em festinha, e dizer o seguinte: nossa, estava uma benção, nossa, que maravilha. Daí a gente vai, experimenta um pouco, tá, mas na segunda-feira é tudo de novo a mesma coisa. Não, porque nós entendemos que agora o Espírito dele está em nós, e nós podemos discernir as coisas. O Espírito de Deus está abrindo seus olhos essa noite para ver o mundo espiritual. Tem coisas que acontecem na sua vida, é espiritual, saiba disso. Não é o esposo, não é a esposa, não é a sogra, não é os amigos, não é as amigas, não é o patrão, não é o outro. É espiritual que está acontecendo. E cada membro aqui era cheio de unção. Por isso que milagres eram rotina, e era uma igreja que fluía o amor. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é simplesmente o amor natural. A gente diz, ai nossa, ai, te amo muito, amo muito. Passou 5 anos, brigaram, agora se odeia. Não é esse amor. Não é amor condicional. É o amor ágape. É o amor de Deus. É o amor que leva você a suportar coisa que você sem esse amor não suportaria. É gente que fala mal de você como sendo mal por causa de Cristo. É porque esses crentes, que isso, aquilo, aquele outro, e fala um monte de coisa. O seu testemunho é jogado no lixo, sua moral é jogada no lixo. E aí o que você faz? Você simplesmente ama. O que é isso? Ágape, o amor de Deus. É esse amor que eu e você recebemos através do Espírito Santo. Não estamos para julgar as pessoas. Deixa eu falar para você, você não foi chamado para julgar pessoas e colocar peso nas pessoas. Eu e você somos igreja e fomos chamados para amar as pessoas. A igreja não é para julgar pessoas, não é para se achar melhor que os outros, é para servir as pessoas, é para dizer: não há mais condenação sobre a tua vida. E essa igreja, quando ela se manifestava, gerava o quê? E eu finalizo aqui: altruísmo. O que é altruísmo? Ninguém é preocupado com o seu umbigo, ele é preocupado com o outro. Quando ele pensa em fazer algo, ele serve ao outro. Sabe numa coisa? Só há um organismo generoso genuinamente aqui na terra: a igreja. A igreja. Tem gente sendo perseguida e morta nesse momento por amor ao Evangelho. O ISIS, o Estado Islâmico, está matando gente agora por amor ao Evangelho. O que essas pessoas estão ganhando? Nada. Mas o que? Por um chamado genuíno, um altruísmo, entendendo que foram chamados para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho do perdão às pessoas. Eles passam agora a ter uma nova maneira de viver. Infelizmente, muitas pessoas se tornam consumidoras ou consumistas espirituais. Se faz uma campanha, 7 campanhas para o carro zero, lota 600 pessoas e fica se empurrando lá na porta. Agora mais 3 semanas para casa própria, parece a Caixa Econômica Federal, cada carnezinha para uma coisa. E aí lota, por quê? Porque as pessoas por vezes acham que isso aqui é um mercado celestial. Deixa eu te falar uma coisa: é bem verdade que quando o Evangelho entra para você, pode ter certeza que toda a sua vida será abençoada. Isso é verdade. Mas não é com essa perspectiva que nós devemos viver. É óbvio que Jesus vai nos prosperar. Por quê? Porque a palavra dele diz que na cruz ele levou
Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Então toda a provisão é para nós, e nós receberemos. Quantos creem nisso? Não havia falta alguma entre eles. Aí por vezes a gente, eu entendi, a igreja quer tirar minhas coisas, vender meus terrenos, coisa, não quero igreja. Não, não é isso. Não é comunismo. É generosidade. O que é isso? Deus te abençoa e te prospera tanto que você é insuportável ver o seu irmão com necessidade e não acolher a necessidade dele. Sabe o que Deus está nos tornando? Deus está nos levantando como uma igreja generosa para mudar a história dessa cidade. Gente antes que não ouvia o evangelho, porque achava que crente, que pastor era ladrão, que igreja queria dinheiro dele. Deus está nos levantando e nós temos sido generosos entre todos os membros, e aqueles que estão perto de nós são abençoados também. Tem gente que vai fazer um serviço, vai lá, acabou o serviço, e aí? Não quero te cobrar nada. Tá, mas como assim? É teu trabalho? Mas por quê? Porque a gente é assim. Primeiro a gente dá. Sabe o que é isso? Uma igreja altruísta, uma igreja generosa. A perspectiva, Deus começou a mostrar isso para mim. Sabe que você só tem aquilo que você é capaz de dar. Você só tem aquilo que é capaz de dar. Mas existe uma diferença aqui. Você só tem aquilo que é capaz de dar. Tá aí, se eu não sou capaz de dar, não é você que tem, é aquilo que tem em você. Se não existe disposição no nosso coração por abençoar pessoas, amar pessoas, servir pessoas, a nossa vida, tudo que Deus nos deu na nossa mão, se não existe disposição para compartilhar com quem está à nossa volta, não somos nós que temos aquilo, é aquilo que nos tem. Não é nós que temos a bênção. A bênção daí se torna uma maldição, porque é que nós viramos escravos daquilo. Aí o Espírito Santo começou a mostrar, disse: você só tem aquilo que você é capaz de dar. Você tem amor? Nossa, tem muito amor no meu coração, mas é para quem? Não, só para mim. É porque não tem. Porque quem tem, dá. É generoso. Não estou falando aqui para você dar dinheiro para a igreja. Não estou falando isso. É você ser generoso com tudo, com o propósito que Deus deu para você. Sabe, o Espírito Santo, no final desse ano de 2019, nos mostrou aonde Ele vai nos levar. E nós começamos a sonhar. O sonho é muito além de nós, da nossa capacidade. Isso é uma característica que é do Espírito Santo, quando vai para além de nós. Porque se é do tamanho que a gente pode conquistar, somos nós, homens, que podemos fazer na nossa força. Mas quando é grande demais, é só na força do Espírito Santo. Se Deus tem dado sonhos para você em 2020, sabe uma coisa? É o próprio Espírito de Deus que colocou dentro de você, e Ele vai te capacitar para realizar tudo aquilo que Ele te mostrou. Pare de sonhar pequeno. Semana que vem, provavelmente no culto que vem, nós vamos falar sobre alvos, metas. Vou trazer aqui para você, já vou me comprometer aqui, que daí eu sou obrigado a fazer isso. Nós vamos desenhar as metas de 2020 junto aqui no culto. No final do culto nós vamos escrever as metas, vou te ajudar a fazer isso. Por quê? Porque esse ano tem uma palavra liberada sobre nós. A porção será dobrada. 10 é a totalidade de algo, 2020, é 2 vezes a totalidade. Então quer dizer o seguinte, uma palavra profética:
será porção dobrada na sua vida. E nós vamos desenhar os alvos. Porque às vezes a gente fala, não, fica de fazer, daí não faz. Então nós vamos fazer didático o negócio, é didático. Acabou o culto, nós vamos descrever os alvos. Por quê? Nós vamos colar na geladeira, colar na testa um do outro. Todo dia que eu estou contemplando aqui a promessa. Você vai abrir a geladeira, tem gente que abre a geladeira. Eu abro a geladeira, se eu estou em casa, eu abro a geladeira o dia inteiro. Eu gosto da geladeira. Vai lá, e o que você vai estar contemplando? O que? Deus falou, a porção será dobrada, a bênção virá sobre a minha vida, a generosidade virá sobre a minha vida, o Espírito de Cristo virá sobre a minha vida. É isso que Deus tem para nós. Sabe o que é isso? Igreja. Isso é a igreja. Estava lembrando, esses dias chegou um irmão. Olha só o que o poder da igreja faz. Isso, nenhuma glória para mim, mas para testemunhar que nós vivemos isso, que é assim a nossa forma de viver. E você pode falar com os irmãos e você vai perceber que é uma realidade. E é isso que tem, é isso que é a manifestação da generosidade de Deus. E que as pessoas começam a ver, existe algo espiritual, existe algo diferente nesse povo aqui. Não é normal, as pessoas, eles não são normal, são anormal, são extraterrestres. É verdade que nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Existe um outro reino que nós fazemos parte. Chegou um irmão, eu fiquei sabendo, teve um irmão que ele comprou um ar-condicionado faz uns 2, 3 meses aí atrás, por causa desse calor aí. E assim, o irmão, casado recentemente. Irmão, você é casado recentemente, não precisa nem ser recentemente, mas é casado. Tem um ar na casa, você vai colocar onde? Né? Em cima da King. Da King Size, no quarto, para refrescar, criar uma nova atmosfera, e baixar a glória. Esse irmão, ele é anfitrião de uma reunião de célula, e ele diz assim, partiu sala, colocou o ar na sala, para quê? Quando os irmãos chegar aqui na reunião de célula, eles não podem estar suando aqui, não, a atmosfera tem que ser outra. Eu disse, é disso que a gente está falando. Não pensa em si, no umbigo, não. Ele pensa é altruísta, ele pensa no outro. Nós vamos receber a igreja vai estar aqui, os irmãos, eu vou dar o melhor ambiente para eles. Quando eu ouvi isso, Espírito Santo, aí eu tinha uns 2 aras por aí. Espírito Santo, na hora, pode dar. Eu disse, Deus, o que eu tenho a ver com isso? Na hora, já fiquei sabendo, tal, fui lá, perguntei, irmão, tal. Eu disse, na hora, fui lá. E aí, colocou o ar, coloquei, né, na sala, tá, quero te falar uma coisa. O Espírito Santo mandou te dar, pode pegar o ar, novinho, pode pegar, pode levar para tua casa. Ele me abraçou, agradeceu, e eu vi algo de Deus ali. Sabe o que aconteceu? Esse irmão entendeu o evangelho, que ele não busca as coisas, ele busca primeiro o reino, mas as coisas serão acrescentadas. É assim que a gente vive. Tudo é primeiro pensando nos irmãos. Eu estou incomodado que aqui em Osório, por vezes a gente vai fazer uma coisa e não tem uma casa grande, com uma peça grande, coisa para a gente reunir muita gente junto. Eu estou pedindo para Deus, eu quero uma casa grande, uma peça grande, um espaço grande, um gramado grande. Para quê? Estou pensando na igreja, eu quero toda a igreja lá com a gente, para nós celebrar junto, para nós comer junto, para nós manifestar o Espírito de Deus junto. Por quê? Porque é isso que nos move. Deus nos diz que nos dará em 2020, nós já estamos realizando a aquisição de uma escola de ensino, não é infantil, é maternal, né? Você sabe, é antes do 7, do 0 ao 7, maternal, mas prioritariamente pelo fundamental. O Espírito Santo está mostrando, a gente prega coisas, aí chega, vai lá, as crianças na célula, a gente ensina Jesus e o amor, generosidade, não sei o que. Chega a 7 anos na escola, existe um outro contexto, um outro mundo que está deturpando tudo aquilo que a gente fica ensinando. Aí não adianta nós olhar para a escola, nossa, que tragédia, né? Olha só como o mundo está ruim. Não adianta fazer isso. O que o Espírito Santo colocou? Desejo no nosso coração. Nós teremos uma escola
com princípios cristãos. Os nossos filhos vão estudar onde? Vão estudar nessa escola. Aprende lá na célula, aprende com o pai, com a mãe, com a família estruturada, cheia de Deus, desenvolve na escola, alfabetiza, e mais para frente nós vamos ter uma faculdade. Teremos isso, escreva isso. E aí o que? Esse ano já, gente, é maior que nós isso. O Espírito Santo já começou, deu palavra, e quando vem a palavra, porque já está feito, deu palavra. Nós teremos um complexo, um lugar muito amplo, com um prédio da igreja, com escola, com orfanato, nós vamos ter tudo isso. Mas como que isso só é possível? Com uma igreja que é generosa. Por quê? Porque vive isso aqui, não é para mim, é para servir. Eu já falei, compartilhei com os irmãos, nós vamos construir vida junto. Semana que vem, início do ano, nós que somos membros da igreja, se não é forçado a nada, se não é obrigado a nada, estou falando da nossa cultura, como que nós vivemos, a igreja de Atos, generosidade. Nós damos uma oferta no início de todo ano, é uma oferta que a gente chama de primícia, os primeiros frutos a gente dá, a gente entrega ao Senhor e consagra todo o resto, é algo espiritual. Volto a dizer, você não é obrigado a nada, ninguém quer tirar seu dinheiro, fique em paz. A gente é assim, que é inverso, a nossa cultura é totalmente inversa, a gente dá, e as coisas são acrescentadas. Busca em primeiro lugar o reino, as coisas são acrescentadas. É assim que funciona. E aí, nós pensando lá em casa, e aí o Espírito Santo colocou no nosso coração um alvo arrojado. Eu disse, Deus da glória, o que nós vamos fazer? Mas é genuíno, é de Deus. Por quê? Porque nós só temos aquilo que podemos dar. É assim, é por fé. E aí definimos, semana que vem vamos primiciar. Estou falando isso só para encorajar você a crer nesse evangelho, a crer em todas as coisas, através da igreja. Você é a igreja do Senhor. Quando nós reunimos, é para expressar o amor de Deus. Essa cidade, famílias, jovens, família que nem crê em Deus, estudarão na nossa escola, e lá o evangelho vai entrar na vida deles, e a casa deles serão salvos. Existe o projeto Oasis, que é o projeto de prevenção e pós-venção ao comportamento suicida. Esse ano vai decolar esse projeto, que é interessante que Deus colocou no nosso coração. O que é isso? A igreja. Nós vamos servir essa cidade e as escolas, as drops estarão participando das escolas, todas as escolas do litoral norte, as drops, que significa gota, uma pequena gota, que juntos formam uma grande onda, que é uma onda de salvação que haverá nas escolas. Esse é o conceito. Drops, jovens nas escolas, nós vamos servir as escolas como Jesus serviu as pessoas. Essa cidade será impactada pelo poder do evangelho. Por quê? Porque nós só temos uma oportunidade de servir como Jesus serviu. Eu quero te convidar essa noite para nós servirmos essa cidade, a sua casa, a sua família como Jesus serviu. Coloque-se de pé essa noite. Saiba de uma coisa, você e eu somos a igreja. Essa é a igreja